O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento, para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque eu vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se faz para pensarmos nele, pensar é estar doente nos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo e amo porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência e a única inocência é não pensar. Boa noite, gente. Eu sou a Isabela, acho que todo mundo me conhece, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre meu estudo a respeito da indústria cultural. Para fazer esse estudo, eu me baseei principalmente em dois filósofos, que são o Adorno e o Horkheimer, que eles são filósofos da Escola de Frankfurt, que é uma escola de pensamento marxista na Alemanha, que surgiu a partir da década de 20. E eles escreveram um livro que chama Dialética do Esclarecimento, e nesse livro tem um capítulo que é exclusivo sobre a indústria cultural. Então, é o primeiro material, assim, e o mais importante, assim, em termos de conceituar o que é a indústria cultural. Então, na primeira parte do trabalho, eu vou apresentar basicamente a visão dele sobre a indústria cultural. Aí, depois eu vou trazer a visão também de alguns autores mais contemporâneos que falam sobre o assunto, que são o Tiago Torres, conhecido como Tiago Torres, e tem a Rita Von Hunt, Alisson Mascaro e alguns outros. E, no final, eu queria trazer algumas reflexões sobre algumas implicações políticas que esse assunto tem e alguns exemplos que eu peguei de algumas análises dele. Bom, pode passar. Esses dois autores, eles têm um pensamento deles, acho legal falar, bastante influenciado tanto pela ascensão do nazismo na Alemanha, que eles são de lá, então eles viveram esse processo, e eles puderam analisar como a cultura foi usada como um mecanismo de controle e que ajudou na ascensão do nazismo. E eles foram exilados para os Estados Unidos e lá eles também tiveram muito contato com as produções culturais de lá. E as produções culturais de lá estavam em muito crescimento e consolidação do capitalismo, então eles puderam ver bastante como se dava a produção cultural e como as pessoas recebiam e eram afetadas por essas produções. Falando sobre um pouco do contexto histórico, né? A gente teve um momento da Revolução Industrial, que foi um momento que trouxe muitas transformações no mundo em diversas áreas. Então, a gente teve tanto na produção de roupas, né, a indústria têxtil, a gente viu como foi mudando muito o modo como se produzia as coisas. A indústria automobilística também. Então, você pergunta, né, de como a cultura foi afetada por esses processos de industrialização, por esses processos de modernização e de consolidação do capitalismo, e como ela serviu também para consolidar esses processos, né? Então, a gente tem, nesse processo, vendo, né, como a cultura foi utilizada em diversos meios como um mecanismo de consolidação dessas questões. Então, no nazismo na Alemanha, a gente viu como se apropriaram de meios de comunicação, né, durante a cultura, como a rádio. O Hitler fazia muitos discursos pelas rádios, tentando convencer as pessoas, né, com os discursos deles que eram tomados como verdade absoluta, e foi ajudando no processo de ascensão desses regimes. E aí a gente vai vendo
esses processos de consolidação capitalista em consenso com a cultura. E isso aconteceu quando a cultura se tornou uma mercadoria, né? Então, assim como outros produtos, outros bens de consumo, a cultura ela foi para o âmbito da mercadoria. E a partir disso, ela adquiriu novas características que ela não tinha antes, né? Tipo, antes existia a arte pela arte, né? A intenção da arte era muito mais pessoal, individual e com objetivos específicos. E agora ela foi muito padronizada e aí eles apontam, esses autores, que ela ficou com muitas... os produtos parecem muito entre si, né? Então, assim como nos carros a gente vê que houve uma padronização, né? Os carros, à primeira vista, não tem tanta diferença mais uns dos outros. A cultura também sofreu essa padronização. E ela foi muito voltada agora para o lucro, né? Um dos objetivos da cultura era gerar lucro. Então, ela foi muito encaixada em diversos padrões para que ela gerasse lucro. Então, ela começou a ser produzida em larga escala, de forma muito mecânica e seguindo um tipo de fórmula, né? Então, a gente vê como as produções, a gente consegue prever mais ou menos o que vai acontecer no filme, né? A gente sabe de vários elementos, a gente consegue prever o final, então a gente vai vendo que tudo segue um modelo muito específico e quem consegue seguir esse modelo vai ter as produções no mercado, né? E quem se recusar a seguir isso não vai ser reconhecido. Então a gente vê tipo um best-seller servindo de modelo para o próximo e uma produção vai ser o modelo da próxima, então tudo se repete muito e tudo é muito baseado no que isso vai gerar, né? Tipo, se gera like, se gera lucro, se o público gosta, a gente vai ter, por exemplo, a repetição das novelas, né? Então, o Vale a Pena Ver de Novo é um exemplo de como aquilo que deu certo vai sendo reproduzido cada vez mais e vai servindo como modelo para os próximos. Tudo bem. Então, como essa cultura chega nas pessoas, né? Para isso tem os meios de comunicação que foram surgindo, né, nesses processos de industrialização, como as rádios, a TV, os jornais, as revistas também, e hoje em dia as redes sociais são um grande meio de comunicação, que é por onde essa cultura vai ser passada e vai chegar nas massas, né, que é a população, assim. Então, esses autores, eles vão defender como esses meios de comunicação, eles servem como porta-vozes da classe dominante, né? A classe dominante é aquela que produz tudo, perdão, é aquela que não produz as coisas, mas lucra com o que todo mundo produz, né? Então, a classe trabalhadora vai produzir todos os bens e a classe dominante vai lucrar com isso. E para ela se manter nessa posição, um dos mecanismos é falando por meio desses meios de comunicação que ela quer passar, né? Então, ela vai ocultar o que ela não quer que chegue e vai permitir que seja passado por esses meios de comunicação o que ela quer informar para a população. E aí eles falam como esses meios de comunicação, como essa cultura passada por eles, ela segue certa ideologia, né? Ela vai estar passando uma ideologia. E ideologia é um conceito chave do marxismo, assim, que é um pouco complexo, mas ele fala basicamente como a gente tem uma falsa noção da nossa realidade, né? Então, através de muitos mecanismos, dentre eles a cultura, a gente vai não tendo total consciência dos processos que a gente vive e isso vai atuando no nosso inconsciente de forma profunda e, enfim, a arte ela acaba sendo usada para isso, eles defendem, né? Como um slogan político, né? Agora ela tem esse papel de informar as pessoas nesse sentido de passar essa ideologia, que é a ideologia capitalista, a ideologia do liberalismo. Então, através das produções culturais,
vão estar sendo passadas essas ideias. E aí, isso acontece porque quem tem o domínio de todas as produções culturais, né, quem tem o controle sobre elas, é uma parcela muito pequena da população, né? É uma minoria extremamente rica que detém o controle sobre esses mecanismos de comunicação. Isso se dá numa sociedade que... Bom, essa frase é do slide anterior? Tá. Isso é sobre as características. Desde o começo do filme já se sabe como ele termina, quem é recompensado. E ao escutar a música ligeira, o ouvido treinado é capaz desse compasso de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto. Outra característica é como que essa fórmula, né, que determina a cultura, a fórmula que substitui a obra. E a outra é que a indústria cultural acaba por colocar a imitação como algo de absoluto. Reduzida ao estilo, ela traz seu segredo à obediência à hierarquia social. Isso era mais sobre as características, né, cultural, que acabou caindo. Mas, enfim, já falei sobre isso, pode passar. Pode passar? Bom, e falando sobre como essa ideologia ela é passada numa sociedade onde a classe trabalhadora ela é alienada de si mesma, né? Os autores defendem. Então, partindo do princípio que as ideias de uma época são as ideias da classe dominante, a gente conclui que nada é neutro, né? Tudo que a gente recebe é carregado de determinada ideologia. Isso que eles defendem. Então, a alienação é outro conceito assim chave que tem outros significados além do que a gente conhece no senso comum, mas que seria também um estranhamento da nossa própria condição, né? Uma falsa noção da nossa realidade política e econômica. Então, assim como Marx falava que o trabalhador ele é alienado do processo produtivo, né? Então, quando ele está produzindo no seu trabalho os produtos, ele não tem total consciência de, às vezes, né, de que é ele quem produz tudo que existe no mundo. E que, sabendo disso, né, a ele tudo pertence. Então, tipo, existe uma pequena parcela da população que só está lucrando com tudo que a gente produz no trabalho. E que a gente tem condições suficientes para que todo mundo viva muito bem, com todas as condições básicas de existência. Mas que a gente, por esses processos de alienação, acaba aceitando essa condição de ser subordinado a pouquíssimas pessoas lucrando com tudo que a gente produz. Então, ele fala que nesse processo do trabalho a gente é alienado e depois do trabalho, quando a gente chega em casa cansado e a gente tem um momento para relaxar, a gente continua nesse processo de alienação através dos conteúdos da indústria cultural, né? Então, eles falam como até no momento de lazer a gente é influenciado a naturalizar tudo que a gente vive, porque nas produções culturais vai existir um prolongamento do que a gente vive no cotidiano, né? Então, a exemplo, tipo, Big Brother Brasil, a gente vai vendo como o que a gente assiste não passa de uma continuação do que a gente vive, né? Então, vão sendo repetidas todas as nossas formas de existência e a gente vai achando que é a única realidade possível e que não tem como mudar isso, né? A gente vai naturalizando inconscientemente. E ele fala que esse entretenimento serve para manter nossa mente ocupada para a gente não pensar nos reais problemas, né? Então, para a gente continuar aceitando essa condição sem pensar criticamente sobre o que a gente está vivendo, a gente vai se anestesiando, né? Como se a gente buscasse algo para não pensar. Então, tipo pão espírito, né? Que é para que a gente não alimente o sentimento de revolta, de resistência e lute para mudar. Então, a gente acaba se conformando com a nossa realidade e a cultura vai servindo assim para conter esses movimentos de revolta.
A produção capitalista os mantém tão bem presos em corpo e alma que eles sucumbem sem resistência ao que lhes é oferecido. Isso sobre o processo produtivo que eu falei, né? Os trabalhadores, que são, na verdade, aqueles que provêm a alimentação dos demais, são alimentados, como que era a ilusão ideológica pelos chefes econômicos, que são, na verdade, os alimentados. Pode falar. Então, disso que eu acabei de falar, desse momento de lazer, né, de conter os instintos revolucionários e nosso sentimento de inconformação com a realidade imposta, tem essa frase que fala: a cultura sempre contribuiu para domar os instintos revolucionários, e não apenas os bárbaros. A cultura industrializada faz algo a mais. Ela exercita o indivíduo no preenchimento da condição sob a qual ele está autorizado a levar essa vida inexorável. Bom, e aí o Adorno e o Horkheimer apontam como são utilizadas diversas estratégias para manter nossa atenção, né, dentro dessa cultura padronizada, para manter nossa atenção, então, tipo, estímulos, gerar desejos nos consumidores, para que a gente se prenda naquilo e vá aceitando passivamente, né? E nesse sentido de aceitar passivamente tudo que a gente recebe, a gente vê como, por exemplo, nos noticiários, a gente recebe uma notícia atrás da outra e a gente não tem tempo nem de processar as informações e pensar criticamente sobre elas, né? Então a gente recebe uma notícia muito escandalosa e logo em seguida já vem uma notícia mais fútil, assim, sobre algum assunto, como, sei lá, uma notícia de futebol. Então a gente vai só recebendo muitas notícias uma atrás da outra e sem pensar tanto sobre isso. E aí, misturado a isso, eles vão chamando nossa atenção, né? Através de técnicas de humor, de colocar cenas muito emocionantes, tempo em tempo. E outro mecanismo de prender nossa atenção é explorar esteticamente, né? Então, eles pegam padrões de beleza, sempre tem muito isso, né? Em todas as produções. O que atrai as pessoas. E existe muito a sexualização de corpos, né? Especialmente nos corpos femininos. A gente vê muito nas produções culturais como o corpo feminino é sexualizado e como a indústria cultural tem também esse caráter pornográfico e de sempre reproduzir os padrões, assim. E agregado a essas produções culturais tem a publicidade e a propaganda, que eles defendem como elas se misturam também com os filmes. Assim. Então, o mesmo elemento que aparece na propaganda vai aparecer no filme, porque na propaganda eles não vendem só o produto, eles vão explorar várias outras coisas. Então, na propaganda eles vão vender também um ideal de felicidade, um ideal de beleza, e dessa forma a gente vê, né, por exemplo, na propaganda da escola, eles estão vendendo também a sexualização do corpo feminino. Na propaganda da margarina, eles estão vendendo a ideia de uma família tradicional, feliz, com fartura, né? E no próprio slogan da propaganda da Coca-Cola tem, né, abra a felicidade. Então a gente vê que é muito mais do que o produto em si. Eles exploram muitas estratégias, né? E bom, assim como a gente vai vendo como as propagandas influenciam as pessoas, né? Se você vê num filme uma roupa diferente, no dia seguinte ela esgota nas lojas, né? Então, assim como a propaganda tem o poder de movimentar a economia, eles falam como as palavras e o que é noticiado também tem potencial de influenciar as pessoas, né? Então, se a gente analisa o que está sendo passado, eles vão falando como, numa escala máxima, pode acontecer até a ascensão de regimes fascistas através das notícias que vão sendo escolhidas e as que não vão sendo passadas também, né? E agora eu queria falar um pouco sobre um outro pensador, que ele é contemporâneo
Adorno e do Horkheimer, só que ele tem um pensamento um pouco diferente, mas ele é da mesma escola de pensamento, né? E o Walter Benjamin, ele escreveu um livro que chama, um ensaio, na verdade, que chama A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Ele escreveu em 1936 e ele se distingue um pouco do Adorno e do Horkheimer porque ele tem uma visão menos pessimista, né, sobre a cultura, porque esses dois anteriores, eles realmente, tipo, trazem aspectos bem negativos, assim, e não levantam nenhum positivo, assim, sobre, e soluções também, assim, não trazem. Então, o Walter Benjamin vai falando como a obra de arte, antes ela tinha um valor muito de culto, né? Então, como ela não podia ser reproduzida em larga escala, ela era muito única. Você ia lá no museu e aquela obra ela era única, então você meio que tinha uma relação de devoção, assim, de culto com a obra, né? E como quando ela começou a ser reproduzida em larga escala, ele fala que serviu também para uma democratização da arte, porque o acesso expandiu, né? Agora ela chega para mais gente e gratuitamente. Então não é só aquela pessoa que pode pagar por aquela para ir ver aquela exposição, né? Então ele fala que serve para uma politização das massas, no sentido de que chega a mais gente e ele que pode ter esse potencial de ajudar as pessoas a terem mais informação, né? E é mais ou menos isso sobre ele. Eu queria trazer agora alguns exemplos. Eu acho que existem muitos exemplos e cada um pode analisar também quando estiver assistindo alguma coisa, o que percebe, assim, não sei se sentir, mas que alguns exemplos que eu queria trazer primeiro dos jogos, né? De como alguns jogos vão, mesmo que a gente às vezes não perceba, eles vão ensinando a gente a modos de vida, né? Eles vão passando para a gente desde cedo modos de se comportar e modos de se relacionar com a vida. Então, eles vão passando valores capitalistas, mesmo que a gente não perceba. Então, tipo, jogo da vida, né? A gente vê que quem vence é quem conseguiu acumular mais dinheiro no final. Quem perde é aquele que, por acaso, caiu na profissão de filósofo e ficou lá, né? No banco imobiliário, o vencedor é o que tem o maior monopólio imobiliário, né? E o perdedor é o que vai à falência. Aí no O, o objetivo é dominar a maior quantidade de territórios e dizimar exércitos, né? Então, querendo ou não, isso vai passando para a gente alguns valores de que lucro é sinônimo de sucesso e que o contrário disso é fracasso e que não importa a maneira que você vai conquistar esse lucro, porque o que importa é o lucro em si, né? Então, os jogos é um exemplo. Outro exemplo que eu queria trazer é o estilo norte-americano de vida, né? Que a gente vê como as produções culturais, elas sempre passam esse modelo norte-americano como um modelo a ser seguido por todo mundo, né? E por todos os países. Então a gente vê como os Estados Unidos, né, uma potência imperialista, eles passam em muitos filmes esse ideal, eles como modelo, eles como salvadores, né, em determinadas situações. E a gente teve, né, no período do keynesianismo, esse momento histórico onde houve muito desenvolvimento em várias áreas e que ficou conhecido como anos dourados do capitalismo, né? Porque foi um momento que teve certa melhoria na condição de vida dos trabalhadores e muitas revoluções tecnológicas, o acesso à cultura se expandiu também, o acesso enfim, a comunicação foi se expandindo, foi um momento que também chegou a TV no Brasil. E a gente foi vendo como, nesse momento, foram surgindo muitas produções culturais também vangloriando, né, o estilo norte-americano de vida, enfim. E depois disso, quando esse período entrou em decadência, né, com o neoliberalismo, que a condição de vida dos trabalhadores perdeu qualidade, foi um momento mais de crise, a gente viu como as produções culturais investiram em saudar esses tempos passados, dos anos dourados, né? Então eles falaram, agora tá ruim, mas a gente precisa continuar
apontando o capitalismo como bem sucedido. Então, eles investiram muito em várias produções que continuassem valorizando todo esses valores norte-americanos e saudando esses anos passados, né? E eu queria falar também sobre como as novelas de época, que são esse gênero que produz novelas sobre o passado, elas sempre não, né? Mas na maioria das vezes tem como protagonistas pessoas da classe dominante, né? Então, independente do período histórico, seja reis ou a burguesia, né? No período colonizadores, sempre são eles que estão ali como protagonistas. E isso, querendo ou não, acaba sendo um apagamento histórico, né? Porque nunca é contado a história de quem é oprimido, a história de quem é explorado. E muitas pessoas levam essas novelas de época realmente para estudar a história, né? Acreditam que através disso eles estão sabendo como era. E isso é muito equivocado, porque essas produções elas não são documentais, né? Elas são ficcionais e elas são pela perspectiva de determinadas pessoas que decidem contar daquele jeito. E isso acaba influenciando no pensamento das pessoas, na noção que elas têm da realidade, a partir do momento que elas consideram a visão da classe dominante, a partir dessas produções que são memórias e não história, né, como verídicas. E aí, um outro exemplo que eu queria trazer é o da imprensa, né? Como eu falei, a imprensa, ela, segundo essa análise, serve como porta-voz do que a classe dominante quer comunicar. E isso se dá porque existe um monopólio muito grande da imprensa, né? No Brasil, a gente vê também como predominam alguns poucos canais, como né, a Globo, a Band, a Record, e como eles são de propriedade de pouquíssimas pessoas, né, que têm também interesses econômicos, políticos, religiosos. Então, essas pessoas elas estão ligadas a outros interesses, a outros campos, não só a produção cultural. Então, a gente vê como está tudo muito relacionado, né? E o que se escolhe noticiar e o que se escolhe não noticiar é fundamental para a formação do pensamento das pessoas, né? Então, a gente vai vendo como esses grandes meios de comunicação, eles realmente pensam o que eles vão passar e de que forma eles vão passar. Então, né, a Globo, ela, por exemplo, se mostrou abertamente a favor da ditadura militar no período, né, da ditadura. E agora que a gente está vivendo o maior genocídio, né, a gente vê como não tem dado o devido peso do que a gente está vivendo, né. Não se noticia de forma que a gente tenha total consciência de que a gente está vivendo esse momento realmente muito crítico. E, ao mesmo tempo, eles deixam de noticiar lutas muito importantes. Então, a gente está vendo como os indígenas, por exemplo, estão numa luta muito forte agora de resistência, sempre estiveram, né? Mas, nesse momento, eles estão travando lutas muito importantes, né? Contra o marco temporal, enfim, fazendo muitas mobilizações. E isso ou não é noticiado, ou é noticiado muito superficialmente, né? Então, o que isso impacta no pensamento das pessoas, né? Na noção que a gente tem da realidade mesmo. E dentro do jornalismo tem um nicho que é o jornalismo policial, né? Não sei se vocês conhecem, mas é algo que eu considero realmente muito problemático por muitos motivos, porque é um jornalismo que viola assim as leis do jornalismo de ser neutro, né? E de passar as notícias. Ele é muito mais com o objetivo de ter mais espectadores, de gerar mais lucro e de se apresentar como solução para os próprios problemas que ele apresenta, né? Então, são alguns apresentadores que vão, através de discursos populares, né, tentar convencer as pessoas de que
a criminalidade ela toma conta do Brasil. E sim, a criminalidade é um problema e tem que ser tratado. Mas a forma como eles apontam isso é bastante problemática, porque eles vão fazendo muitas notícias sensacionalistas assim, e acusando sem prova, tratando o inocente como culpado, sendo muito agressivos com as pessoas, incentivando a violência, expondo crianças, expondo mulheres, expondo as vítimas e de forma a realmente fugir dos princípios do jornalismo, né? E como isso acaba também criando estereótipo na mente das pessoas, na forma como eles noticiam as coisas, né? Então, uma mesma notícia, ela pode ser dada de formas diferentes, né? Quando falam, tipo, um jovem negro traficante foi encontrado na boca de sei lá o quê. E a mesma notícia, por outra perspectiva, né? Tipo, em outro caso, mas que poderia ser noticiado do mesmo jeito, mas que eles optam por noticiar de outra forma. Então, quando vão falar, um jovem branco de um bairro de São Paulo tinha um laboratório de drogas em casa, né? Então, eles vão fazendo com que a gente crie estereótipos racistas e contribuem para o racismo estrutural e muitos outros estereótipos, né, de criminalização da pobreza, enfim, apresentam soluções que não resolvem esses problemas. E esses apresentadores, eles muitas vezes são políticos que depois se apresentam como candidatos e são eleitos porque eles convenceram a população de que eles são a solução para aquilo, que eles vão aplicar medidas punitivistas que vão resolver todo o problema. Mas aí eles aplicam essas medidas punitivistas que só aumentam a violência policial e não diminuem a criminalidade. Né? Então, é muito pensado como eles querem se eleger, então para isso eles vão se utilizando desse jornalismo policial para aplicar esses discursos e convencer a população, né? Assim como a gente vê hoje em dia muitas pessoas se elegendo após abrirem programas de TV ou grandes canais no YouTube, né? E várias coisas assim. Pode passar. Eu acho que não dá para ler, então pode passar. Pode passar mesmo. Eu queria ler uma frase agora no final, que é: a guerra está também no campo ideológico. A luta contra o colonialismo e o imperialismo obrigatoriamente deve passar pelo campo ideológico e subjetivo. Assim, a arte pode ser usada a favor disso. Então, o que eu queria trazer como conclusão eu pensei em várias coisas, eu acho que eu vou pensar em muitas ainda, mas enfim, eu queria pontuar que não é sobre a gente, sei lá, cada um tem liberdade de consumir o que quiser, não é sobre atacar indivíduos, né, por estarem consumindo determinadas coisas, mas é sobre a gente pensar, né, nessa realidade e ver se faz sentido e começar a prestar mais atenção nisso. E eu acho que esses autores mais canônicos, né, que eles escreveram há bastante tempo, eu acho que as produções deles continuam servindo para a gente analisar a atualidade. Claro que tem que ser revisto, né, tem que ser atualizado, tem que ver quais foram os erros, quais foram os acertos, mas que a gente tem muito para aprender com eles e ir atualizando esses estudos. E aí, porque realmente, né, o capital ele está mediando a cultura hoje em dia, ela está a serviço da produção de dinheiro, da circulação do mercado e dessa ideologia capitalista, né, de continuar sustentando ela. Então, o que isso provoca na cultura e, consequentemente, o que isso provoca na gente, né? Como isso pode atuar no inconsciente coletivo na medida, né, que vai fazendo essas coisas que eu apontei no restante do trabalho. Então, é sobre pensar como a luta que a gente trava, ela vai além do material, né? Ela também está no campo subjetivo e ela também se dá por essa violência intelectual que a gente acaba sofrendo. E aí eu acho que eu não adentrei muito no meu trabalho, mas tem muitos desdobramentos da gente pensar isso na atualidade. Então, tipo, como os meios digitais agora são um grande veículo por onde a cultura é passada e como mudou muito, né?
não é mais só pela TV, onde uma pessoa controla, mas ao mesmo tempo nas redes sociais também tem um dono, né, de 3 redes, o Mark Zuckerberg, que é dono do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Então, o que isso significa, né? Embora todo mundo possa colocar as produções próprias ali, quem diz que sempre vai ser assim, ou que, né, que a gente sempre vai ter espaço, enfim, tem várias questões que, algoritmos também, né, várias questões a se pensar a respeito da produção cultural agora na era digital. E eu acho que é mais ou menos isso, e da gente pensar como a gente também, enquanto classe trabalhadora, deveria pensar em quais os meios que a gente tem para se comunicar, independente desses meios que são controlados por algumas pessoas, né? Então, da gente pensar em construir ou se apropriar de veículos de comunicação próprios, para a gente ter isso a nosso favor, para a conscientização e para uma futura ruptura sistêmica, né? Que é o que eu acredito que é necessário para que todo mundo viva em condições plenas, que a gente sabe que a gente tem condição de viver, mas que a gente ainda não atingiu. Acho que é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui hoje. Eu vi, muito obrigada pela atenção de vocês, pela atenção de quem está em casa também. Queria agradecer muito a minha sala, porque amo muito vocês e cada dia com vocês é muito especial. E todo mundo que ofereceu apoio também, de muitas formas, nesses últimos dias. Agradecer ao Gonça por tudo, sou muito grata. Agradecer a Vanessa, o Pietro, a Raul, hoje também, todo mundo que está me acolhendo assim, Botucatu. Agradecer a minha família de Brasília, que sem vocês eu não estaria aqui. Muito obrigada por possibilitar tudo isso. Agradecer a Isaías, que foi meu orientador, assim, tipo, que ele me ajudou desde o processo. Bom, eu mudei de tema algumas vezes, foi difícil. E ele me ajudou desde o começo e depois corrigiu e depois conversou, marcou reuniões, fez pré, me ajudou nos slides, me ajudou em tudo. Então, muito obrigada. Agradecer a Bió, que foi minha orientadora também, sempre esteve disponível, tudo que eu precisava, ela me ajudava, corrigiu meu trabalho, meu prévio, então, muito obrigada. E espero não ter esquecido de ninguém. Muito obrigada a todos. Por acaso você chegou a ver ou pesquisar sobre o governo, o secretário, o Hitler, durante a Alemanha nazista? Então, eu não fui a fundo nisso, eu não pesquisei exatamente o que ele explorava, o que ele estudava, mas eu pensei nele assim como uma grande. Eu acho que ele foi determinante tanto para o estudo desses pensadores, né, porque eles viram a ascensão do nazismo, eles viram como Hitler e Goebbels estudavam essas coisas, então eu não fui muito a fundo de ver o que ele pegava, mas eu sei que ele estudou muito o psicológico das pessoas, né, e como pegar símbolos culturais para atingir psicologicamente as pessoas, né. Então, não sei muito bem te dizer, mas eu acho muito interessante como a cultura foi utilizada para influenciar no psicológico, no inconsciente, para permitir a atenção do mais. Isabela, esse meu semblante, eu estou absolutamente surpresa com a tua competência, com a sua palavra fluida e com a sua postura lúcida. Acho que para mim
gratuidade, com essa lucidez tão bem articulada no apoio, nos fundamentos que você traz, autoridades, né? Então, em primeiro lugar, eu realmente quero fazer isso sem máscara. Obrigada. E te parabenizar assim, pela você, pelo quanto você estava presente, apropriada do tema, né? Queria te perguntar, como que te ocorreu esse tema, que é tão fundamental para que vocês, jovens, né, que bebem dessa cultura, sem dizer qual a característica dela, né, mas o que te levou a procurar esse tema? Então, é curioso que a própria, né, eu fiz uma crítica à forma como a cultura acontece, mas também, né, tem muitas coisas que a gente vê que o acesso à cultura agora é muito extenso, né? Então, eu descobri esse tema através de um vídeo no YouTube do Thiago Torres, né, o Chavos da USP, que eu falei, que ele produz vários conteúdos muito interessantes, se quiserem pesquisar depois do canal dele, é muito legal. E ele tem um vídeo que é sobre a indústria cultural, e quando eu estava em outro tema, eu estava, né, tipo, nesse dilema, sem conseguir fazer o trabalho fui, e quando eu vi esse vídeo, ele me tocou muito, e aí eu pensei em fazer, e aí eu comecei a pesquisar mais, e aí depois disso que eu fui descobrir, né, o livro base, né, dos autores mais canônicos, então foi por esse meio do YouTube, por um vídeo. E muito obrigada pelo elogio. Eu queria parabenizar, que é um tema realmente complexo e denso, por esses caras assim, pegar textos bem acadêmicos para fazer. Parabéns. E queria fazer uma pergunta. E me parece que esses autores eles não têm uma revolucionária e ruptura com esse sistema capitalista e, consequentemente, o sistema da indústria cultural. Queria saber se você compartilha com a ideia dele, não há possibilidade de revolucionária, ou se é possível quebrar. Eles realmente não apresentam muitas saídas, né, para esses problemas que eles colocam. Então, nesse estudo eles apresentam muitas características e um panorama muito legal para a gente ter uma noção de quais os elementos, mas eles não apresentam realmente muitas saídas. E eu acredito, sim, que existam saídas revolucionárias, que a gente tem condições de superar esse sistema capitalista, que é um sistema de exploração e de opressão, né, que alimenta tudo isso. E eu acho que isso é possível acontecer através de muitos meios, né? Que a gente tem que travar essa luta em muitos meios. Então, assim como a gente tenta resistir, sobrevivendo e tentando mudar nossas condições, tentando mudar as condições que foram impostas a gente, eu acho que tem como pensar na cultura também como com esse objetivo, né? Com esse objetivo revolucionário, para ser um dos suportes para a gente conseguir superar esse sistema, né? Então, isso que eu falei de tipo, a gente ter os nossos próprios meios de comunicação, além de tentar entrar nos meios que já existem, né, e difundir, mas que é mais difícil a gente ter alcance nesse meio já, né, que não pertencem a gente. Então, e a arte, ela tem um potencial muito revolucionário, né? A arte, ela toca muita gente, ela atinge um lugar que a gente nem consegue descrever direito, né? Então, eu acho que dá para usar muito a favor disso, se a gente pensar em formas de usar ela a nosso favor e tentar romper com esse sistema. Isabela, eu acho que o que você fez aqui hoje é uma solução revolucionária. As suas considerações finais, elas demonstram essa pegada sua. Parabéns mais uma vez. Primeiramente, foi ótimo, muito feliz que eu tenho necessário. Eu entendi também que foi um pouco forte do trabalho, né? Todo mundo está passando pela
influenciado por aquilo que ele fala. Você trouxe bem forte essa questão do lado ruim. Você chegou a trazer uma comparação do lado que está existindo, está vindo, está muito forte, por exemplo, Mariela, essa semana, e quase não veio para cá. O áudio visual está morrendo. Não está existindo, mas está fazendo como pode. O áudio visual não, mas é uma coisa que está deixando de ter, proporcionalmente matando, para que essa resistência não chegue na gente. O trabalho fazer. Então, eu não entrei exatamente nisso, mas eu vejo muito como é difícil a gente ter espaço e ter alcance e ter voz, né, enquanto revolucionários dentro dessa cultura que segue esses propósitos. Então, a gente, isso, passa por essas dificuldades. Muitas vezes é barrado, muitas vezes as coisas são romantizadas para que cheguem, né? Então, algumas lutas, alguns ideais, eles são inclusive apropriados pelo capitalismo e mudados de forma que sejam passados distorcidos, né? Que vão contra essas lutas sociais. Então, acho difícil esses processos que a gente vai vendo de ocupar realmente, mas hoje em dia, né, com os meios digitais, a gente acaba tendo um alcance, né? Só que a gente também atingiu, principalmente quem o algoritmo já sabe, né? Então, vai sempre direcionando para você consumir mais do mesmo, né? Então, não chega a tanta gente, mas por isso é isso, né? Tipo, eu vejo como a gente tem dificuldade de ter acesso e, tipo, alguém que realmente tem voz revolucionária e, tipo, que realmente quer uma ruptura real com tudo isso que a gente tem, com o sistema em si, não vai chegar a grandes espaços hegemônicos, né? E então, tipo, eu vejo algumas influências falando assim, já me chamaram na Globo, mas eu só vou se for ao vivo. Porque, tipo assim, pra falar tudo que pensa mesmo, né? Senão eles fazem os cortes que eles querem, eles passam o que eles querem, porque não querem que as pessoas tenham consciência de tudo que pode ser falado, né? E que pode desestabilizar o que eles tanto tentam construir. Não sei se respondeu. Depois de ter feito, sugerir alguma maneira para escapar Marxismo. Eu acredito no socialismo como solução, então, tipo, acho que cada um, tipo, se apropriando desse estudo e tentando convencer mais pessoas e tentando apresentar essa saída, porque todo mundo já percebe que está tudo muito ruim e que tem que mudar. Mas a gente tem que apresentar saídas, né? E meio que consiga superar essas questões. Então, eu acho que a gente tem que se formar enquanto revolucionário para tentar fazer com que aconteça, fazer com que todo esse ódio que a gente tem, que é um ódio legítimo, porque a gente sofre muito, ele seja canalizado para coisas, para transformações maiores, né? Então, eu vejo mais nesse sentido de ir se conscientizando e tentar conscientizar cada vez mais gente para poder se organizar. Eu acho que é mais isso, sabe? Tipo, a gente já tem muito potencial de mudança, mas a gente não é organizado o suficiente para conseguir, né? Tem muitos mecanismos de controle que a gente é submetido. Obrigada.